Se em algum momento você já se sentiu sem rumo, esmagado por uma derrota, ou desacreditado justamente por quem dizia confiar em você, esta história foi feita para tocar o seu coração. Em uma cidade pequena, onde as ruas nunca dormiam e vibravam com buzinas, anúncios luminosos e pessoas apressadas, carregando pastas, cheias de expectativas e medos, o cenário parecia respirar ambição. As luzes desenhavam um futuro promissor no horizonte. No meio desse movimento constante, vivia Eduardo, um jovem que por muito tempo acreditou estar destinado a algo grandioso, até descobrir, da forma mais dura, o quanto a confiança pode se desfazer rapidamente. Pouco tempo antes, ele havia alcançado um feito admirável, tornando-se o gerente de projetos mais jovem da empresa. Tinha sede de vitória, entusiasmo nos olhos e ideias que pareciam capazes de transformar tudo ao redor. Mas bastou uma falha. Um projeto que não deu certo foi suficiente para derrubar tudo. As mesmas vozes que antes o exaltavam passaram a cochichar em silêncio. O mesmo chefe que falava em crescimento e futuro promissor, agora o encarava com frieza e dizia que talvez ele ainda não estivesse preparado para liderar. Aquela frase se cravou em sua mente como uma marca profunda. Naquela noite, Eduardo caminhou sem destino pelas ruas que antes o inspiravam e agora pareciam rir da sua queda. As luzes, os sons e os rostos apressados pareciam repetir uma única mensagem cruel: você falhou. A cidade inteira se tornara o reflexo impiedoso da sua própria derrota. Ao virar uma esquina, algo diferente chamou sua atenção. Entre prédios modernos, havia uma livraria antiga, discreta, quase invisível. Sem entender exatamente o motivo, ele entrou. O cheiro de papel antigo e o silêncio acolhedor o envolveram. Enquanto passava os dedos pelas estantes, seus olhos foram atraídos por uma moldura atrás do balcão. Nela, uma frase simples dizia que a mente é um reino próprio e que dominá-la é dominar tudo. Eduardo ficou parado, absorvendo aquelas palavras. Não soavam vazias nem artificiais. Parecia uma verdade esquecida, esperando para ser lembrada. Naquele instante, algo mudou. Ele percebeu que o problema não estava no mundo rejeitá-lo, mas em como ele havia permitido que seus pensamentos o aprisionassem. O medo e a insegurança haviam assumido o controle, guiando suas escolhas e limitando suas ações. Naquela mesma noite, fez um compromisso silencioso consigo mesmo. Não iria apenas reconstruir sua carreira, mas fortalecer sua mente. Não buscava mais admiração. Queria se tornar alguém impossível de abalar. Ainda não sabia exatamente como faria isso, mas tinha clareza sobre o ponto de partida. Disciplina, silêncio e uma vontade firme. Os primeiros dias foram duros. Eduardo passou a acordar antes do sol nascer, mesmo quando o corpo pedia descanso. Corria pelas ruas geladas enquanto a neblina da manhã grudava na pele, como se estivesse sendo moldado pela resistência. Cada passo era um confronto direto com o conforto, o medo e a procrastinação. Aos poucos, deixou de lado o excesso de distrações e trocou as redes sociais por livros. Mergulhou em ideias de pensadores, líderes e guerreiros do passado. Começou a escrever diariamente, encarando seus próprios sentimentos em vez de fugir deles. O silêncio se tornou um aliado. A meditação virou um treino interno. E quanto mais ele se fortalecia por dentro, mais o mundo parecia testá-lo. Velhos amigos zombavam, perguntando o que havia acontecido com ele, dizendo que parecia estar se afastando de tudo. Eduardo apenas sorria e respondia que talvez fosse exatamente isso que precisava. No trabalho, a mudança ficou evidente. Ele já não reagia a críticas, não entrava em fofocas e não reclamava. Executava suas tarefas com foco e precisão, em silêncio. O que incomodava quem não compreendia aquela nova postura. Comentários surgiam, dizendo que ele estava diferente. E estavam certos. Eduardo havia parado de reagir. Agora, ele observava. O controle que antes buscava fora passou a nascer dentro dele. Certa tarde, enquanto lia tranquilamente em um café, ele foi surpreendido pela presença do antigo chefe, mesmo que o havia descartado meses antes. Com um sorriso irônico, o homem comentou que não esperava vê-lo ali, insinuando que o fracasso havia se tornado sua companhia. Eduardo levantou o olhar com serenidade
e respondeu que foi justamente o fracasso que lhe ensinou o que o conforto jamais ensinaria. Em seguida, voltou calmamente à leitura. O chefe ficou em silêncio, sem palavras. Ali, Eduardo compreendeu algo essencial. A verdadeira força não está em falar mais alto, mas em manter uma calma que ninguém consegue quebrar. Com o passar das semanas, os resultados começaram a aparecer. Eduardo foi contratado por uma empresa concorrente, dessa vez para liderar uma equipe. Sua mente estava clara, focada e afiada. As decisões vinham da tranquilidade, não do ego. Diante dos problemas, ele se mantinha calmo, observava e agia. As pessoas começaram a perceber, alguns passaram a admirá-lo, outros a temê-lo, porque poucas coisas incomodam tanto quanto alguém que não pode ser desestabilizado. Ele havia se tornado esse tipo de pessoa, alguém que encara o caos com autocontrole e silêncio. Meses depois, tomou uma decisão ousada. Abriu sua própria consultoria, pequena e discreta, mas sustentada por valores sólidos, como clareza, foco e domínio interno. Enquanto muitos buscavam poder, Eduardo buscava paz. Os clientes logo perceberam a diferença. Sob pressão, ele mantinha o equilíbrio. Concorrentes tentavam prever seus movimentos e falhavam, porque ele não agia por impulso, mas por consciência. A cidade que antes o sufocava com ruídos, agora refletia sua força silenciosa. Ele havia deixado de ser apenas mais um rosto na multidão para se tornar alguém que o caos respeita. Em uma noite tranquila, Eduardo voltou ao lugar onde tudo havia começado. O vento trazia o som distante da cidade, e as luzes se refletiam na água do rio. Mas o homem que ele via refletido ali não era mais o mesmo. Tinha firmeza, calma e uma força inabalável. Ele sorriu discretamente, entendendo que havia construído uma mente que nenhum caos poderia alcançar. Naquele momento, compreendeu que essa é a força que o mundo mais teme. Aquela que não pode ser controlada, comprada ou destruída. O segredo sempre esteve ali. O verdadeiro poder não está em dominar pessoas, mas em dominar a si mesmo. Porque o homem mais forte não é aquele que busca aprovação, e sim o que vive com clareza e controle, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Talvez vencer não seja conquistar a cidade, mas assumir o comando do próprio reino interior. Se essa mensagem tocou você, compartilhe para que ela alcance ainda mais pessoas. Cada gesto simples de apoio gera impacto e retorna de formas inesperadas. Se fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue comigo nessa jornada. Ainda há muito conteúdo capaz de transformar a forma como você enxerga a vida. Quero ouvir você também. Conte nos comentários como essas palavras mexeram com o seu coração e como tem sido a sua busca por paz e equilíbrio. Seguiremos juntos nesse caminho de despertar e fortalecimento, porque na verdade, tudo isso está apenas começando.